Para as leituras do trio. Já há um tempo não nos vemos, não é verdade? É um facto. No entanto, passando ao que interessa, 2011-2012 será, como todos sabem, o ano do Sporting. E antes de começarmos este ano, pleno de vitórias e glória, convém analisar o ano anterior para perceber o que correu mal e, de certa forma, tentar evitar que esses erros se repitam este ano. Assim, tentarei agora fazer uma breve análise ao plantel do Sporting 2010-2011, apontando falhas e o que deverá continuar a ser feito. Começaremos, porque não, pelo setor mais recuado. Na baliza, o Sporting teve em 2010-2011 finalmente o retorno do seu investimento em Rui Patrício, com o guarda-redes português a acabar a época em grande plano e a fazer com que o guarda-redes do outro lado da segunda circular passasse de um melhor guarda-redes da Europa, custando 8 milhões e meio, para um guarda-redes dispensável. Tanto que eles até tiveram de ir ao Braga, fingir que arranjaram um guarda-redes melhor que o nosso. Enfim. Outras soluções. Tiago manteve o seu papel como segundo guarda-redes e continuar no Sporting até se reformar. Hildebrand mostrou algumas indicações positivas, mas não teve grande espaço, pelo que também deverá sair via a sua idade. Vitor Bolas ainda chegou a fazer alguns jogos na pré-época, mas não me parece que esteja ainda preparado para assumir a equipa principal. Quanto à defesa, o Sporting esteve bastante melhor do que na época passada, o que também não é difícil. À esquerda com o Evaldo. Evaldo realizou uma época com altos e baixos, mas também a forma geral da equipa não ajudava. Daniel Carriço, há quem diga que é trinco, não. É um bom central e se continuará a ser. João Pereira fez por finalmente esquecer esse cancro que é a Bel e terá sido do quarteto defensivo dos titulares aquele que mais destacou ao longo de toda a época. Queria também destacar Tossiglieri, que parece que em termos técnicos é claramente um jogador pouco dotado, mas em termos de defesa poderá ser uma revelação. Uma revelação talvez não, mas poderá ser um valor a contar no Sporting para 2011-2012. No André Coelho, por outro lado, não chegou a ter espaço, não deixa de ser algo incompreensível, uma vez que Paulo fez uma série de jogos, mas pronto, deverá sair da mesma forma. Polga, apesar de ter jogado bem contra o Braga para tentar convencer o nosso novo treinador, não me parece que já tenha qualquer motivação para lutar pela titularidade do nosso clube. Passando pelo meio campo, o meio campo foi um setor onde durante toda a época houve bastante animação. Começando pela dupla de trincos, começou por ser Pedro Mendes e Manis. Pedro Mendes foi bastante constante ao longo de toda a época, teve uma lesão que o impediu de jogar em bastantes jogos. Manis jogou excepcionalmente bem para a sua idade, até renovar o contrato, depois deixou de jogar a bola, uma coisa que acontece. Matias Fernandes era a minha grande aposta para este ano. Infelizmente, José Coceiro decidiu que ele não era bom para o 11 titular, portanto deixou no banco. No entanto, no final da época, aliás, Paulo Sérgio, no entanto, no final da época, José Coceiro corrigiu esse erro e deu-lhe a titularidade em alguns jogos. Tendo em conta o que tem vindo a fazer na seleção, será certamente um dos valores do Sporting para 2011-2012. Continuando, há uma série de jogadores que parece não se distinguem. Jaime Valdés fez alguns bons jogos. Alberto Zapater também teve uma fase mais forte, mas depois descresceu de certa forma. André Santos é um jogador jovem e que é bastante bom na posição de médio centro. De certa forma faz lembrar Moutinho, mas menos o chamado box-to-box e mais um jogador natural no meio campo. Também deverá revelar bastante mais em 2011-2012. Depois temos Diogo Salomão. Diogo Salomão, infelizmente, não sei, é um jogador que parece pouco maturo para a idade, mas apesar disso ele já tem 23 anos. Talvez devesse ter mais algum espaço em 2011-2012, não sei, conforme as contratações. Simon Vukcevic, outro exemplo, é um jogador que tem capacidade, faz-me lembrar bastante, esta época fez-me lembrar bastante Carlos Martins. É um jogador que tem capacidade, mas por isso simplesmente decidiu ser estúpido. E então de vez em quando entra em campo e joga, outras vezes entra em campo e não passa a ninguém. Pronto, vamos ver se o nosso novo treinador o consegue motivar, porque seria um jogador bastante útil, certamente. Da mesma forma, Marat Ismailov teve lesionado durante toda a época, mas mesmo assim, nos últimos jogos em que esteve presente, mostrou que fez bastante falta ao Sporting durante toda a época. Passando agora para os avançados. Nos avançados, tenho de o referir, o maior destaque esta época foi a saída do Lietzen. Depois de 9 anos, julgo eu, de Sporting, era uma referência,
sem dúvida. Apesar de tudo, acho que foi o Sporting acertou em vendê-lo, porque era a altura certa para o vender, porque já tem 32 anos e já não estava de qualquer forma motivado para jogar no nosso clube. E o Lietzen é sempre um jogador que arranja bastantes problemas no balneário, portanto fizemos muito bem em deixá-lo ir. Mesmo assim, a alternativa não teve ao seu nível, como seria de esperar. Elder Postiga fez uma série de jogos bons, mas depois voltou a desaparecer. Yannick Jaló faz de vez em quando uns gols para o YouTube, mas um pouco mais que isso. Carlos Chaleiro foi, foi sem dúvida alguma o melhor jogador dos 89 minutos aos 90 minutos que o Sporting alguma vez teve. É um jogador que o Sporting tem indicado muito tempo a essa posição, portanto, quem sabe para a próxima, em 2011-2012 poderá começar a entrar aos 85 minutos. Quem sabe? Não quero ir por aí. E agora, por último, porque não, o treinador. O Sporting começou a época com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio tinha vindo do Vitória de Guimarães e era um treinador que até tinha feito um trabalho interessante nesse clube. No entanto, e apesar de ser um treinador com umas ideias interessantes, basicamente pecou porque não se conseguiu adaptar à realidade de um clube grande. Acontece algumas vezes. O treinador é um treinador que até acredita em alguma capacidade, mas talvez só por agora para clubes de média dimensão em Portugal. Não, porque num clube grande há toda uma série de pressões adicionais com que é preciso lidar e que está claro, o próprio disse e Paulo Bento já vem dizendo isso, que poderão lhe ter sido prometidos jogadores ou fundos que não teve e isso de certa forma, como é óbvio, complica as ações de um treinador. Depois houve um senhor que ocupou o banco durante o restante da época, um tal de José Coceiro. Não sei se poderá chamar treinador a isso, portanto não quero alongar para aí além. E pronto, por hoje é tudo. Em breve analisarei o novo treinador do Sporting. Vocês sabem quem é. E as novas contratações do Sporting. Ricky! Até à vista.